Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa semana, nós vamos para a semana 3 do PET 7 e nós vamos falar sobre nomenclatura dos ácidos segundo o conceito de Arrhenius. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço que se inscreva no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula no canal e deixe seu like, eu vou adorar! Nos sigam nas nossas redes sociais e nos acompanhem para vocês sempre estarem por dentro de todas as novidades que o Escola Online está aqui preparando para você. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, na semana 1 nós trabalhamos os conceitos de dissociação e ionização. Na semana 2 nós vimos as características dos ácidos, como nós podemos classificá-los. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos ácidos e nós vamos ver nomenclatura. Bom, a nomenclatura dos ácidos a gente divide em duas partes, em função da classificação do ácido. Os hidrácidos, a nomenclatura é simples. Todo hidrácido, ele não vai possuir oxigênio na estrutura e a nomenclatura é o ácido, o nome do elemento e a terminação é hídrico. Então, todo hidrácido, ele vai ter essa nomenclatura com a terminação hídrico. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? HF é o ácido do flúor. Flúor tem que terminar em hídrico, então ácido fluorídrico. HCl, cloro, então é o hidrácido de cloro, então ácido clórico. E H2S é em função aqui do enxofre, então o ácido sulfídrico. Aí muita gente fala, enxofre sulfídrico é porque a nomenclatura vem da origem do nome aqui, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, essa é a nomenclatura para hidrácido, bem tranquilo. Sempre a gente vai ter que colocar a palavrinha ácido na frente, o nome do elemento e a terminação hídrico. Agora, para os oxiácidos. Oxiácidos vão ser aqueles ácidos que vão possuir oxigênio na estrutura, na fórmula. Só que, gente, para um mesmo elemento químico, nós podemos ter diferentes oxiácidos, dependendo da quantidade de hidrogênio e de oxigênio na estrutura. Então, nós precisamos ter uma nomenclatura que diferencie um ácido do outro. E aí, nós temos duas formas de nomear os ácidos. Eu vou ensinar aqui para vocês as duas formas, tá bem? Então, a primeira forma você vai ter que memorizar uma listagem de ácidos de referência. Como assim, professora? Tomou-se esses elementos, esses ácidos, né? Então, por exemplo, o oxiácido HClO3. O ácido referência do oxiácido, que tem o elemento cloro como átomo central, é dessa fórmula. Todos aqueles elementos aqui têm esse ácido de referência, ok? E todo ácido de referência, a nomenclatura é o nome ácido, seguido do nome do elemento e a terminação ico. Então, para todo ácido de referência, vai ser ácido, o nome do elemento e a terminação ico. Agora, se em relação ao ácido de referência houve aqui a perda de um oxigênio, por exemplo, HClO3. Se perde um átomo de oxigênio, fica HClO2. É para a gente trocar a terminação ico por oso. Então, fica ácido, nome do elemento e terminação oso. Agora, se perder dois hidrogênios, além de trocar a terminação ico do ácido de referência por oso, usa-se o prefixo hipo. Então, fica ácido, hipo, e o nome do elemento, ok?
E, professora, só pode ganhar? Não. Nós temos situações que nós temos a fórmula em que aumenta um oxigênio. E aí a nomenclatura permanece, né, a terminação ico, mas acrescenta-se o prefixo per na frente. Então, fica ácido per, nome do elemento ico. Nossa, professora, muita coisa. É, muita coisa. Mas desde já eu vou chamando atenção aqui para vocês. Saber o nome de funções inorgânicas é a base para vocês trabalharem os conteúdos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Nomenclatura de funções inorgânicas é extremamente importante, principalmente quando a gente estiver lá no conteúdo do segundo ano que trabalhamos estequiometria. Por quê? Porque muitos enunciados desses exercícios, que na verdade são cálculos, né, da química, não vai te dar a fórmula bonitinha do ácido, vai te dar o nome desse ácido ou o nome dessa substância inorgânica. Então, por isso é importante a gente saber o nome dos ácidos. A professora, é só ácido? É, mas daqui a pouco vem o ácido e a base. E depois nós vamos trabalhar a função sais. E a nomenclatura dos sais depende do seu conhecimento da nomenclatura aqui para os ácidos, tá bom? Então, é muita coisa? É, mas esse é o momento. Você não é estudante? Então, esse é o momento de você estudar. E não só estudar e entender. Nessa parte aqui, você precisa memorizar, ok? Ah, professora, eu tenho que decorar? Tem. Quando você estava lá no primário, né, nos anos introdutórios do ensino médio fundamental, você não decorou a tabuada? Não foi necessário? Estou aqui te informando que é necessário e você precisa. Depois não vai falar que eu não avisei. Uma forma também de memorizar, pessoal, é, por exemplo, ó, cloro, bromo e iodo. Todos aqui, ó, têm a mesma quantidade de átomos de hidrogênio e oxigênio. Ah, professora, é coincidência? Não, pessoal, aqui ó, são todos os elementos do grupo 17, halogênios. Então, segue o padrão aqui para os átomos que são halogênios. Todos vão ter um hidrogênio e 3 oxigênios, ok? O mesmo padrão segue aqui para os elementos do grupo 16, tá bom? 2 hidrogênios, 4 oxigênios. O nitrogênio não segue a regra, mas os demais elementos do grupo 15 vão ter o mesmo padrão, 3 hidrogênios, todos vão ter 3 hidrogênios e 4 oxigênios, com exceção aqui do nitrogênio que não segue regra. O carbônico também não segue a regra, mas os outros dois do grupo 14 seguem, então H4O4. E por último aqui, a família do boro, né, o grupo 13, nós temos o representante, o ácido bórico. Ok, pessoal? Então, é uma forma de ajudar, tá bom? Então, vamos continuar. Ah, professora, tem uma forma de memorizar esses ácidos de referência? Então, pessoal, tem alguns ácidos que você não pode nem sonhar em esquecer o nome deles. E aí, tem um macetinho para você lembrar. Então, você vai escrever aqui, ó, os elementos que são centrais. Aí você fala assim, nossa, professora, como é que eu vou saber? Você vai decorar, né, uma frasezinha. Não como bolo claro, só pão sírio. Então, ó, essa frase você precisa, ó, memorizar. Não como bolo claro, só pão sírio. Ó, já começamos, hein? Então, aí, ó, a primeira letra de cada uma dessas palavras é aqui, ó, nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo, silício, ok? E aí, todo o oxiácido, gente, o que tem? Antes do elemento central não tem hidrogênio e depois não tem oxigênio? Aí você vai decorar, ó. Quantos hidrogênios vai ter aqui, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, ó, H1NO. E aí, como que vai ficar a quantidade de O? 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, pessoal, não como bolo claro, só pão sírio. Hidrogênio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Ok? A professora não entende isso não. Como que é a fórmula, gente? Presta atenção, olha aqui, ó. H1
O 1 a gente omite, a gente sabe que na fórmula molecular o 1 a gente não escreve. Então, HNO3. Esse é o ácido de referência do nitrogênio. Para o carbono aqui, ó, H2O3. H2CO3. H3BO3. Ácido bórico. H1ClO3. O ácido clórico. H2SO4, sulfúrico. H3PO4, fosfórico. H4SiO4, o ácido silícico. Tranquilo, pessoal? Fácil? Então, por exemplo, vamos aqui dar o exemplo, tendo aqui ó, o HClO3. Ele é o ácido de referência? Ai, não sei. Então, confere aqui, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. Cloro, HClO3. Então, aqui, esse é o ácido de referência. Logo, termina em ico. Então, ácido clórico. Aqui, HClO4, em relação de referência, aumentou um oxigênio. Então, como que fica a nomenclatura? Per, termina em ico. Então, ácido perclórico. HClO2. Em relação ao ácido de referência, perdeu um oxigênio. Quando perde o oxigênio, a gente troca o ico por oso. Então, esse aqui é o ácido cloroso. E o HClO, em relação ao de referência, perdeu 2 oxigênios. Então, além de trocar a terminação ico por oso, a gente acrescenta o prefixo hipo. Então, ácido hipocloroso. Certo, pessoal? Tem também uma segunda forma de nomear. Para considerarmos essa segunda forma de nomenclatura, nós precisamos considerar o número de oxidação do átomo central. Bom, o PET não retratou número de oxidação, mas se vocês quiserem utilizar o número de oxidação, vocês precisam saber determinar o número de oxidação. Então, na descrição da aula tem um vídeo onde indico para vocês uma aula teórica sobre número de oxidação. O que é número de oxidação? Então, eu recomendo que vocês vejam essa aula teórica, porque apesar do PET não ter trago uma aula exclusivamente de NOx, esse é um tema que se estuda no primeiro ano, antes de trabalhar com a nomenclatura de ácidos e bases. Porque a nomenclatura, principalmente das bases, é dependente do número de oxidação do elemento. Então, é extremamente importante que vocês estudem, tá bom? Então, tá aqui na descrição o link da aula. Assistam, ok? E se tiver alguma dúvida, me perguntem lá nos comentários dessa aula. Então, considerando o número de oxidação do átomo central, se o número de oxidação do átomo central for NOx mais 1 ou mais 2, a nomenclatura vai ser hipo, nome do elemento, oso. Se for mais 3 ou mais 4, vai ser ácido, nome do elemento, terminação oso. Se for mais 5 ou mais 6, vai ser ácido com terminação ico. E se for mais 7, vai ser o ácido com o prefixo per, nome do elemento, e terminação ico. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, HClO3. A gente sabe que o hidrogênio tem NOx fixo mais 1 quando ligado a metal. O oxigênio tem NOx menos 2, ok? E aí, mais 1 e aqui menos 2 vezes 3 oxigênio é 6, não é? Qual que vai ser o átomo, o valor aqui do cloro? Tem que ser mais 5, porque essa é uma espécie que não tem carga. Então, mais 1 com mais 5, mais 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 6, menos 6, 0. Então, o NOx aqui, gente, do átomo central é mais 5. Então, como que é a nomenclatura? Ácido, nome do elemento cloro, ácido clórico. Agora, o outro, ó, HClO4. Então, hidrogênio, NOx mais 1, oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para zerar aqui, eu tenho mais 1. Então, cloro tem que ser mais 7. Então, qual que é a nomenclatura? NOx 7 mais 7, ácido perclórico.
Agora aqui, ó, HClO2. Então, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Para zerar aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Se eu tenho um hidrogênio mais 1, então tem que ser mais 3. Logo, a nomenclatura é ácido cloroso. E a última opção, né, o último oxiácido do cloro, HClO. Então, NOx do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2, eu só tenho um oxigênio. Então, para neutralizar aqui os números de oxidação, porque é uma espécie sem carga, então, para igualando a zero, o cloro é mais 1. Logo, o NOx o nome, né, é ácido hipocloroso. Certinho, pessoal? Então, novamente, se você quer dar a nomenclatura em função do número de oxidação, decorando só isso aqui, ó, você precisa saber calcular o número de oxidação do elemento central. Então, vejam a aula de NOx. Certinho? Tranquilo? Vamos lá! Temos também uma outra forma de nomear os ácidos, em função do seu grau de hidratação. No PET não trouxe, mas para nossa aula ficar completa, eu trouxe aqui a nomenclatura para os ácidos quanto ao critério de hidratação. O ácido que a gente considera o ácido orto é, na verdade, o ácido de referência, tá bom? Esse termo orto a gente omite, mas é o grau de hidratação maior possível que existe para o átomo, que vai ser o ácido de referência. Então, por exemplo, o H3PO4 é o ácido de referência, nós chamamos de ácido fosfórico, mas, na verdade, o nome dele é ortofosfórico, mas a gente aqui omite esse orto, chama apenas de ácido fosfórico, ok? O ácido piro vai ser aquele oxiácido que vai apresentar um grau de hidratação intermediário. Ele apresenta mais moléculas de água que o meta, mas menos moléculas de água que o orto, tá bom? Ele é obtido através da retirada de uma molécula de água de 2 moléculas do ácido orto. 2 vezes a fórmula aqui, a gente tem H6P2O8. Quando a gente retira uma molécula de água, nós vamos ter a fórmula H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. E o ácido metafosfórico vai ser aquele ácido com menor grau de hidratação. É quando nós retiramos uma molécula de água do ácido orto. E aí nós vamos ter a fórmula HPO3, que é o ácido metafosfórico. Ok, pessoal? Então, vamos às nossas atividades. Atividade 1. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Então, o ácido muriático, ele é usado para limpeza doméstica e de peças metálicas, que aí é utilizado, que nós chamamos a decapagem. O ácido muriático, gente, é o nome comercial do ácido clorídrico e a forma é HCl, ok? Terminação hídrico é o hidrácido. Ácido fosfórico, terminou em ico. Ico, gente, é a terminação do ácido de referência. Ah, professora, eu não lembro. Então, vamos lá, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, fósforo, ó, H3PO4, ok? Ácido sulfúrico, terminação ico, também é o de referência, ó. Enxofre, H2SO4. Ácido nítrico, terminou em ico, também é o de referência, HNO3. Tranquilo, pessoal? Chegamos, então, resposta correta, letra A. Vamos para a atividade 2. Escreva as equações de ionização dos seguintes ácidos. Então, pessoal, quem que é o ácido bromídrico? Terminou em hídrico. Então, é o hidrácido de bromo. Então, é o HBr. Então, como que a gente faz o processo de ionização? Então, HBr em contato com a água vai formar H3O+, né? Que é um próton, um hidrogênio ionizável aqui, que vai associar com a molécula de água e vai sobrar Br-, porque retirou apenas um hidrogênio, uma carga negativa, então. Ácido sulfúrico, terminou em ico, é o
de referência. Não lembra? Então vamos lá, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. H, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Ok? Então, ó, sulfúrico, enxofre, H2SO4. Então, quantos hidrogênios ionizáveis que eu tenho? 2. Então, por isso que eu preciso de 2 moléculas de água. Cada hidrogênio associa a uma molécula de água, formando 2 H3 ou mais SO4, 2 menos, porque eu tinha 2 hidrogênios ionizáveis. Ácido nitroso, terminação oso, significa que em relação ao ácido de referência perdeu um oxigênio. Então, o ácido de referência é HNO3. Perdeu um oxigênio, HNO2. Então, tem um hidrogênio ionizável, então necessita de uma molécula de água. Então, para ficar balanceado, vai produzir H3 ou mais NO2 menos. Um menos só, porque só tem um hidrogênio ionizável. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima atividade, atividade 3. Considere os ácidos oxigenados abaixo. Então, HNO2, HClO3, H2SO3, H3PO4. Seus nomes são respectivamente? Então, gente, eu gosto de usar nomenclatura segundo o ácido de referência. Então, por isso, não como bolo claro, só pão sírio. H, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, oxigênio, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, no nitrogênio aqui, ó, é o de referência? De referência é HNO3. Não é o de referência, é menos aqui, ó, menos um oxigênio. Então, esse aqui, ó, é o ácido nitroso. Então, aqui, ó, HClO3 é o de referência? Então, claro aqui, ó, Cl. HClO3 é o de referência, então ácido clórico. H2SO3 é o de referência? H2SO4, não, perdeu um oxigênio. Então, se era ácido sulfúrico, agora é o ácido trocaico puroso sulfuroso. H3PO4 é o de referência, né? H3PO4, então ácido fosfórico. Resposta correta, letra A. Tranquilo, né? 4. Observe a seguir a estrutura química. Então, pessoal, vamos lá. O nome desse composto representado acima é... Aí você fala assim, nossa, que estrutura. Vamos aqui colocar a fórmula molecular para ajudar, gente. Quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3. H3. PO4. Esse é o ácido de referência. Olha aqui, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. H3PO4. É o ácido de referência, então, nomenclatura, ácido fosfórico. Bem de graça essa questão, né? 5. Escreva as fórmulas moleculares dos seguintes ácidos. Professora, como que eu vou saber? Novamente, vamos aqui saber se tá aqui, ó, terminação ico-oso, ico, então são oxiácidos. Então, não como bolo claro, só pão sírio. Hidrogênio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Aí fala assim, ó, ácido nítrico. Então, ácido nítrico, gente, é HNO3. Tranquilo, né? O fosforoso terminou em oso, quer dizer que perdeu um oxigênio em relação ao de referência. Então, de referência é H3PO4, o fosforoso é o H3PO3. Ácido arsênico. Ai, 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 professora, eu não tenho arsênio, como que eu vou saber a fórmula? Arsênio, gente, é do grupo 15. O nitrogênio, ele é exceção, mas o fósforo, ele segue a regra dos outros elementos do grupo 15. Então, se o fosfórico é H3PO4, o arsênico padrão é H3ASO4. Ok? Tranquilo?
Então, nós finalizamos assim o PET semana 3. Se vocês gostaram da aula, deixa o like. Se teve alguma dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, pessoal!